Escola Secundária West Fang. No dia 24 de março de 1998, Mitchell Johnson, de 3 anos, e Andrew Golden, de 11 anos, acionaram o alarme de incêndio na escola secundária Westside, em Jonesboro, Arkansas, e escaparam antes que alguém desse por isso. Já se tinham colocado numa linha de árvores junto ao campo da escola, armados com 13 espingardas e 7 pistolas roubadas ao avô de Golden. Era uma manhã normal de terça-feira. Os alunos pegaram nos casacos e dirigiram-se para as saídas, pensando que era apenas mais um simulacro de rotina. Os professores encaminharam-nos para o exterior, como já tinham feito dezenas de vezes. Nada no alarme parecia fora do normal. Quando os alunos e funcionários saíram do edifício e entraram no campo, Johnson e Golden abriram fogo a partir da linha de árvores. Não havia onde se privar. 4 raparigas e uma professora foram mortas. Outras 10 pessoas ficaram feridas antes de o tiroteio terminar. A polícia chegou em poucos minutos e prendeu ambos os rapazes nos bosques próximos, ainda armados. Devido à idade deles, nenhum pode ser julgado como adulto. Ambos foram detidos em centros de reclusão juvenil e libertados ao completarem 21 anos, um desfecho legal que gerou indignação pública generalizada. Mais tarde, Johnson foi detido várias vezes como adulto por acusações não relacionadas. Os investigadores descobriram que o ataque tinha sido planeado na noite anterior. Continua a ser um dos casos mais perturbadores da história americana, não pela dimensão, mas pela forma deliberada e calma como 2 crianças armaram uma cilada aos colegas. Escola Primária Cleveland. A 17 de janeiro de 1989, Patrick Purdy, de 24 anos, dirigiu-se até à borda do recreio da Escola Primária Cleveland, em Stockton, Califórnia, durante o intervalo da manhã. O recreio estava cheio de crianças. A maioria delas eram crianças refugiadas do Sudeste Asiático, cujas famílias tinham fugido do Camboja, Vietnã e Laos. Era uma manhã quente. Grupos de crianças moviam-se pelo asfalto em pequenos grupos, a correr atrás umas das outras, a conversar, a fazer o que as crianças fazem no tempo entre as aulas. Nada naquela manhã indicava que algo estava errado. Purdy levantou uma espingarda semiautomática, inspirada na AK-47, e abriu fogo sobre a multidão. Disparou mais de 100 tiros em aproximadamente 2 minutos antes de virar a arma contra si próprio. 5 crianças foram mortas, todas entre os 6 e os 9 anos de idade. Outras 29 pessoas, incluindo um professor, ficaram feridas. Os investigadores encontraram notas nos pertences de Purdy que revelavam um profundo ressentimento em relação aos imigrantes do Sudeste Asiático. Ele tinha antecedentes criminais e comprou a espingarda legalmente no Oregon, onde os requisitos para verificação de antecedentes eram menos restritivos na altura. O ataque levou diretamente a Califórnia a aprovar a Lei de Controle de Armas de Assalto Robert T. Roos ainda naquele mesmo ano, uma das primeiras proibições de armas de assalto promulgadas nos Estados Unidos. A lei proibiu a venda, fabricação e transferência de dezenas de armas semiautomáticas, mencionando seus nomes. O tiroteio em Stockton continua sendo um caso emblemático no debate nacional em curso sobre o acesso de civis a armas de fogo de estilo militar. Escola Secundária Marysville Pilchuck. No dia 24 de outubro de 2014, Jalen Freiberg, de 14 anos, entrou na cantina da Escola Secundária Marysville Pilchuck, em Marysville, Washington, durante o período de almoço e sentou-se na sua mesa habitual com os amigos mais próximos. Tinha acabado de ser eleito príncipe do baile da escola uma semana antes. Era bem visto, conhecido por todos e não tinha qualquer histórico visível de violência. A todos os que estavam sentados à sua volta, aquele momento parecia completamente normal. Freiberg tirou uma arma do bolso e começou a disparar sobre os alunos sentados ao seu lado, todos eles pessoas com quem tinha crescido. 4 dos seus amigos morreram devido aos ferimentos nos dias seguintes. Uma quinta pessoa sobreviveu depois de ter sido baleada na cara à queima-roupa. Freiberg depois virou a arma contra si própria. As vítimas tinham todas entre 14 e 15 anos de idade. Os investigadores concluíram que Freiberg tinha ficado obcecado com uma situação dentro do grupo de amigos. Um primo tinha começado a namorar com uma rapariga por quem Freiberg tinha sentimento. Mensagens de texto recuperadas do seu telemóvel nos dias anteriores ao tiroteio mostraram que ele tinha dito aos amigos que se sentia destruído e que não conseguia parar de pensar no assunto. A família não sabia que ele tinha acesso a uma arma de fogo. O tiroteio devastou a comunidade, não só pelas mortes, mas porque não havia qualquer distância entre o autor e as vítimas. Eles haviam compartilhado todos os aspectos de suas vidas. O pai de Freiberg foi posteriormente condenado por posse ilegal das armas de fogo encontradas na casa da família. Virginia Peck. Em 16 de abril de 2007, Seung-hee Cho, de 23 anos, atirou e matou 2 estudantes em um quarto dormitório no Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia, em Blacksburg, Virgínia, por volta das 7h15 da manhã. A polícia do campus tratou o incidente como uma perturbação doméstica isolada e não isolou o campus. Durante quase 2 horas, a universidade continuou a funcionar normalmente. Os estudantes deslocavam-se entre edifícios para as aulas. Os professores começaram as suas aulas. A ameaça foi considerada controlada. Às 9h40 da manhã, Shaw entrou no Norris Hall, no lado oposto do campus, trancou as 3 portas principais de entrada por dentro com cadeados pesados e percorreu metodicamente as salas de aula do segundo andar.
Numa das salas, um professor atirou-se contra a porta enquanto os alunos trepavam pelas janelas e saltavam pelo chão lá embaixo. Noutra sala, os estudantes fingiram-se de mortos no chão e esperaram. Shaw matou 30 pessoas dentro do Norris Hall em aproximadamente 10 minutos, antes de tirar a própria vida quando os agentes invadiram o edifício. No total, 32 pessoas foram mortas nos 10 atraques e outras 17 ficaram feridas. Um tribunal da Virgínia havia ordenado anteriormente uma avaliação de saúde mental para Shaw em 2005, após considerá-lo um perigo para si mesmo, mas essa decisão nunca foi inserida no Sistema Federal de Verificação de Antecedentes, permitindo que ele comprasse legalmente ambas as armas de fogo. O massacre de Virginia Tech levou à legislação federal imediata que ampliou os requisitos de verificação de antecedentes e continua sendo o massacre em escola mais letal cometido por um único indivíduo na história americana. Escola Secundária Thurston. No dia 21 de maio de 1998, Kip Kinkle, de 15 anos, chegou à escola secundária Thurston em Springfield, Oregon, transportando uma espingarda e 2 pistolas escondidas debaixo do casaco. Ele tinha sido expulso no dia anterior depois de ter sido apanhado com uma arma roubada no recinto da escola. O que os colegas de turma não sabiam era que, naquela mesma manhã, Kinkle tinha matado a tiro ambos os pais em casa antes de entrar no carro e conduzir até à escola. Ele entrou na cantina durante o pequeno almoço, onde os alunos estavam sentados a comer e a conversar em mesas compridas, e começou a disparar sem aviso. Os alunos atiraram-se para debaixo das mesas e correram para as saídas. Um aluno, Jacob Riker, já tinha sido atingido por uma bala quando agarrou Kinkle e o derrubou ao chão antes que ele pudesse recarregar. Outros alunos correram e imobilizaram Kinkle até à chegada da polícia. 2 alunos foram mortos e outros 25 ficaram feridos. Durante o interrogatório, Kinkle disse aos investigadores que ouvia vozes a dizer-lhe para matar. Tinha-lhe sido receitada medicação psiquiátrica aos 14 anos e tinha um historial documentado de crueldade para com animais e uma fixação em construir engenhos explosivos. Mais tarde, os agentes encontraram bombas de fabrico artesanal na casa da família Kinkle, que ele próprio tinha construído. Ele declarou-se culpado de 4 acusações de homicídio qualificado e 26 de tentativa de homicídio, tendo sido condenado a 111 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Todos os pedidos subsequentes de liberdade condicional foram recusados. Escola Primária Sandy Hook. A 14 de dezembro de 2012, Adam Lanza, de 20 anos, matou a tiro a mãe, Nancy Lanza, em casa em Newton, Connecticut, antes de conduzir o carro dela até à escola primária Sandy Hook, onde ela ocasionalmente fazia voluntariado. A escola estava no meio de uma manhã tranquila. Crianças pequenas sentavam-se em carteiras pequenas em salas de aula aconchegantes e bem iluminadas. Os professores percorreram os grupos de frequência e leitura. Os corredores estavam traus. Às 9h35 da manhã, Lanza passou correndo pela porta da frente, que estava trancada com vidro, e entrou diretamente em 2 salas de aula do primeiro ano. Os professores reagiram imediatamente, empurrando as crianças para dentro dos armários, encostando os móveis nas portas e sussurrando para que as crianças ficassem completamente em silêncio e imóveis. Todo o ataque durou menos de 5 minutos. 20 crianças com idades entre 6 e 7 anos foram mortas, juntamente com 6 funcionários adultos, incluindo a diretora Donna Sprung e a psicóloga escolar Mary Sharlock, ambas baleadas no corredor após se moverem em direção ao som dos disparos. Quando os policiais chegaram e entraram no prédio, Lanza apontou a arma para si mesmo. Os investigadores descobriram que ele havia pesquisado obsessivamente incidentes anteriores de tiroteios em massa e mantinha registros pessoais detalhados sobre eles. Ele tinha um histórico de graves problemas de saúde mental e passou anos em isolamento quase total. A escola primária Sandy Hook foi demolida e reconstruída no mesmo local. Apesar de ter sido o tiroteio em escola primária mais mortal da história americana e de ter gerado o debate nacional mais intenso sobre o controle de armas desde Columbine, o ataque não resultou em nenhuma nova legislação federal sobre armas de fogo. Escola Consolidada de Bath. A 18 de maio de 1927, Andrew Keogh, de 55 anos, detonou explosivos que tinha colocado secretamente debaixo da Escola Consolidada de Bath, no município de Bath, Michigan. Keogh era o tesoureiro do conselho escolar e tinha acesso irrestrito ao edifício. Ao longo de vários meses, trabalhou sozinho durante as noites e fins de semana, transportando centenas de quilos de dinamite e pirotol para os passos de rastros sob a ala norte e ligando-os a um temporizador central. Ninguém tinha notado nada de estranho. Era uma manhã de primavera clara, perto do final do ano letivo. Mais de 300 alunos estavam sentados nas suas carteiras. Os professores davam as suas aulas. Às 8h45, o temporizador terminou a contagem. A ala norte da escola levantou-se e colapsou sobre si própria. A explosão foi ouvida a quilómetros de distância. Tijolos, vigas do teto e o soalho caíram todos juntos sobre as crianças que estavam por baixo. Pais e vizinhos vieram a correr de escamas em redor e começaram a tirar as crianças dos escombros com as próprias mãos. Enquanto os socorristas se juntavam à frente do edifício, Keogh conduziu o seu caminhão, carregado com estilhaços de metal e explosivos adicionais, diretamente contra a multidão e detonou-o, matando-se a si próprio, ao diretor da escola e a vários transeuntes. No total, 38 crianças e 6 adultos morreram.
Os investigadores descobriram mais tarde que Kehoe também tinha colocado explosivos na ala sul da escola. Esses engenhos não chegaram a explodir. Se tivessem explodido, o número de mortes teria sido catastroficamente maior. Continua a ser o ato de homicídio em massa mais mortal numa escola na história dos Estados Unidos. Escola secundária Columbine. A 20 de abril de 1999, Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, chegaram à escola secundária Columbine, em Littleton, Colorado, antes do início das aulas e colocaram duas bombas de botija de gás propano na cantina, programadas para explodir durante o período de almoço mais movimentado. Depois, esperaram no parque de estacionamento. Quando ambos os engenhos falharam, foram buscar mais armas aos carros e aproximaram-se da escola a pé. Abriram fogo perto da entrada oeste e avançaram para o interior, matando 2 alunos antes de entrarem na biblioteca, onde ocorreram a maioria das mortes. Durante 49 minutos, percorreram várias áreas da escola. 12 alunos e um professor, Dave Sanders, que foi baleado enquanto orientava os alunos para um local seguro, foram mortos. Outras 21 pessoas ficaram feridas. Tanto Harris como Klebold voltaram as armas contra si próprios na biblioteca, enquanto a polícia cercava o edifício. Os investigadores descobriram que ambos passaram mais de um ano a planear o ataque com um detalhe meticuloso, enchendo diários com cronogramas, esboços e intenções escritas. Ambos tinham estado inscritos num programa de gestão de raiva imposto pelo tribunal, após uma detenção anterior. Columbine tornou-se o tiroteio escolar mais marcante da sua geração e um dos atos de violência em massa mais estudados da história moderna. Mudou a segurança escolar em todo o país, alterou a forma como as forças de segurança respondem a situações de atiradores ativos e introduziu um conceito que assombraria as décadas seguintes, que ataques como este podiam ser planeados, documentados e até admirados. Desde então, foi diretamente citado como inspiração por autores de vários tiroteios posteriores. Se gostaste deste vídeo, subscreve para ver mais conteúdos como este e diz-me nos comentários o que gostarias de ver a seguir.